Agora, então, para você que está na posteridade assistindo a gente, começando agora o Bota para Treinar. E aí, turma, primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte: nosso tema de hoje será spin selling. Tenho certeza que alguns, se não todos vocês aqui, já ouviram falar alguma vez na vida sobre esse assunto. E aí já vem a minha primeira dica de hoje, tá? A gente vai falar aqui sobre o que é o spin selling, então a gente vai aprofundar nessa técnica, mas um call de 40 minutos, de 1 hora, é muito pouco para a gente conseguir aprofundar no spin selling, porque é uma técnica que tem muito pano na manga para a gente falar. Então, a primeira dica que eu dou, pessoal, é: se vocês quiserem de fato aprender aqui sobre spin selling e se aprofundar na técnica, sejam curiosos, então busquem conteúdo, tem vídeo de graça na internet sobre isso, tem literatura, né? Tem um livro, inclusive, que se chama Spin Selling, então deem uma olhada ali, que com certeza vocês vão conseguir trazer mais conteúdo ali, um pouco mais de conhecimento também, tá? Se procurarem depois. Então, a gente vai falar, turma, a gente vai ver hoje, primeiro, sobre o que é de fato o Spin Selling, o que é essa técnica e como ela vai ajudar a gente a principalmente ali gerar repertório, né? A gente tem uma conversa mais interessante com os nossos clientes. Segundo, a gente vai pegar o caso de um cliente real, tá, turma? Um cliente da Estônia. A gente vai ver um videozinho aqui sobre esse cliente e a gente vai entender, pô, dado esse contexto do cliente, quais são as perguntas que eu consigo fazer para ele, como eu consigo aplicar a técnica ali na prática. E no final, aí já fica um combinado aqui com vocês, pessoal. Fiquem tranquilos, tá? Eu não vou chamar ninguém aqui para fazer copy, ninguém vai precisar ser agente, eu não vou ser um TD difícil, mas no final, todo mundo aí, queria que vocês estivessem com canetinha, com papel na mão, que a gente vai ter um exercício, e nesse exercício eu queria que vocês escrevessem algumas perguntas, tá? Então, quem tá aí, eu tô vendo uma turma que está no polo, né? Tá na franquia reunida aí no escritório. Então, peguem um papelzinho, peguem uma canetinha que depois vocês vão anotar. E eu vou chamar alguns voluntários aqui. Se alguém não se voluntariar, a gente vai ter aqueles voluntários obrigados, né, Rafa, para fazer aqui a dinâmica com a gente, mas vai ser uma dinâmica bem simples, tá? E a gente também vai ter o gabarito aqui para passar para vocês. Beleza? Antes da gente começar a falar de spin selling, turma, eu queria que vocês também mandassem aqui no chat, o Rafinha está aí para me ajudar. Quem é que lembra qual foi o assunto do nosso último Bota para Treinar? Bota para Treinar que a gente fez exatamente um mês atrás, no dia 18 de fevereiro. Qual foi o assunto que a gente tratou lá? Quem é que lembra? Pode jogar aqui no chat, tá? Se ninguém jogar no chat, eu vou pegar aleatoriamente aqui. Opa, o Kevin já mandou brasa. Falamos sobre a bússola. Aí, Reginho, valendo um cuscuz. Boa, bússola. Já está certo aqui o que o Kevin falou, né? Então, a gente falou sobre essa nova ferramenta de diagnóstico, a bússola. Falamos também sobre alguns outros assuntos. O Zé tá ligeiro aqui, ó. Ferramenta de diagnóstico, bússola. A gente também falou, pessoal, sobre a simplificação do nosso processo de diagnóstico. Mutou, Dani. Tá muto, Dani. O microfone fechou, Dani. Alguém me mutou. Alguém achou que eu estava falando besteira aqui e me mutou, mas agora voltei. Turma, a gente falou sobre a simplificação do nosso diagnóstico, né? Então, antes a gente tinha 4 etapas ali dentro do diagnóstico. A gente agora está trabalhando com 3 etapas que estão um pouco mais relacionadas ali, né? Mais conectadas com o nosso jeito de vender. Então, a gente está falando sobre vender, gerir e girar, né? Quando a gente vai investigar ali o negócio do nosso cliente. A gente falou sobre a bússola e a gente falou sobre o Big Rendimento, mas eu queria só trazer para vocês aqui uma recapitulação da bússola, tá, turma? Essa ferramenta é super importante, essa ferramenta ela guia a nossa conversa com o cliente, essa ferramenta torna o processo mais fluido, né? Ao invés de ficar fazendo pergunta ali de maneira aleatória para o cliente, a gente consegue guiar o processo e o cliente, de fato, ele consegue ver dentro da tela ali, né, do Marco Polo, o porquê que a gente está fazendo aquelas perguntas, e ela torna até o nosso processo mais profissional, né, turma? Então, como vocês bem sabem, no final da utilização ali da ferramenta de diagnóstico, a gente consegue mandar aquele folder digital para o cliente, onde vão estar lá todas as soluções que a gente identificou que fazem sentido ali, né, para a necessidade que a gente viu ali daquele cliente. E, além disso, a gente consegue também, né, agora com a integração do pricing, mandar até mesmo as condições comerciais que o cliente tem, e fica um negócio muito mais profissional do que a gente enviar por WhatsApp ou, sei lá, anotar num papelzinho ali para o cliente, tá, Tom? Então, primeiro pedido que eu faço aqui para vocês é: utilizem a ferramenta. A ferramenta foi desenvolvida para a gente avançar ali, para a gente vender mais e melhor. E a gente está com adesão ainda bem baixa, tá, Tom? A gente está com só cerca ali de 12%, 13%
dos nossos agentes utilizando a bússola, e a gente, como a gente falou no mês passado, a gente faz em média, turma, 100 mil visitas de venda por mês. É muita coisa. Só que se a gente não utiliza essa ferramenta, a gente não consegue gerar inteligência com essas visitas. Então, dado que todo mundo tem acesso à ferramenta, primeiro ponto que eu peço para vocês é utilizem a bússola, tragam na matinal também algum case de sucesso, alguma boa prática ali em relação à bússola, e vamos avançar aí com essa ferramenta que fazer o processo bem feito, simplificado ali, e utilizando a bússola para a gente conseguir ter esse guia ali da nossa conversa com o cliente, a gente entende que é a melhor maneira da gente vender mais e melhor, tá? Então, mais um pedido para vocês aqui, utilizem essa ferramenta, por favor. E aí, galera, vamos pensar um pouquinho aqui também no que é que essa ferramenta ela nos ajuda. Como eu falei para vocês, ela ajuda a guiar o processo e ela também ajuda a padronizar o processo. Só que aí vocês vão entender até o contexto do porquê que a gente está falando de Spin Selling hoje, tá? Se a gente padroniza o processo, turma, a gente pode cair numa armadilha que é o seguinte: se existe a bússola, eu vou me ater a fazer só o que está ali dentro da ferramenta e não vou fazer mais nenhuma outra pergunta, não vou aprofundar em nenhum outro assunto com os clientes. Cuidado, tá, pessoal? Então, quando a gente padroniza o processo, a gente cai ali também no perigo da gente ficar um pouco superficial e não ser tão profundo no processo que a gente conduz. Então, falar de Spin Selling é falar sobre como a gente consegue ser mais profundo, como a gente consegue ser até mesmo mais interessante na conversa que a gente tem com os clientes, tá? E o nosso processo de vendas, turma, ele continua sendo sobre conectar as soluções da Stone com as dores de negócio e até mesmo as dores pessoais que o cliente possa vir a ter, tá? Só que se a gente só faz a pergunta que está na bússola e a gente não aprofunda, se a gente só segue ali o processo e não tem nenhum repertório além do que está ali dentro da ferramenta, a gente pode se tornar superficial. E parar na dor superficial e não aprofundar ali pode acabar estagnando o processo. Pode acabar fazendo com que a nossa conversa não seja assim tão interessante. E o que a gente quer é tornar a conversa interessante para que o cliente ele tenha aquele desejo de compra ali no final do processo, beleza? Então, tudo que eu mostrei aqui para vocês, tanto a recapitulação e esse pedido, né, encarecido aqui para vocês utilizarem a ferramenta, quanto essa frase aqui, é para a gente dar um pouco de contexto do porquê que a gente está falando sobre Spin Selling agora no Bota para Treinar de março. Fechou? Vamos agora para o nosso conteúdo em si, turma. O Spin Selling, pessoal, ele nada mais é do que uma técnica ali, Espera aí que eu estou ouvindo o retorno. Rafinha, me ajuda no retorno também, tá? Quando precisar montar aqui a galera, por favor. O Spin Selling, pessoal, ele nada mais é do que uma técnica ali, uma metodologia de como a gente faz as perguntas. Então, o Spin Selling ele vai me ajudar a entender como eu vou fazer aquela pergunta, como eu vou direcionar ali o meu cliente para entender que ele tem mesmo um problema e que eu vou conseguir solucionar o problema dele, tá? E aqui o Rafa, inclusive, ele usa muito essa analogia, né, Rafa? Que o problema, a dor do cliente, muitas vezes, ele é um lençol dobrado. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa desdobrar esse lençol para que o cara veja que o negócio é grande, velho. Que o negócio assim, tem o potencial de destruir o negócio dele. Então, a gente precisa entender como as nossas perguntas podem guiar ali o nosso processo para gerar ali esse sentimento do cliente de necessidade, beleza? E a gente consegue fazer isso através do Spin Selling. Um ponto, tá, turma? O Spin Selling, ele serve para nos ajudar no processo de vendas. A técnica, ela é uma potencializadora do processo. Então, mais uma dica que eu vou dar para vocês aqui. O processo de vendas, ele continua existindo. O processo de vendas, ele continua consistindo em conexão, diagnóstico, negociação. E a gente não vai pegar o que a gente vai aprender no call de hoje aqui, né, sobre o Spin Selling, chutar para longe o processo de vendas e dizer, agora que eu sei o que é Spin Selling, eu não estou mais nem aí para o processo de vendas, eu só vou aplicar essa técnica aqui e vou confiar que vai dar certo. Calma, tá, turma? O Spin Selling, ele serve para potencializar o processo de vendas. Ele serve para que o processo de vendas ele se torne cada vez mais fluido, mais interessante para o cliente. E, além disso, ele vai dar repertório para que a gente consiga ter mais perguntas ali, para que a nossa conversa seja cada vez melhor ali com o nosso cliente. Beleza? Então, mais uma vez, reforçar essa frase aqui, porque é super importante. A técnica é uma potencializadora do processo de vendas. Ela não substitui em hipótese o nosso processo. Beleza? O processo continua acontecendo e ele é o nosso jeito de vender. Então, a gente continua vendendo ali, falando sobre conexão, diagnóstico, negociação, que a gente já fala desde 2022 aí sobre esse assunto. Então, 3 anos que a gente estressa esse assunto para a gente conseguir
aplicar a nossa metodologia. E aí, turma, o Rafinha até me fez uma provocação para a gente colocar uma pergunta aqui dentro do nosso material. Queria entender com vocês, pessoal. Vocês podem até escrever isso aqui no chat, tá? Por que é que vocês acham, então? A gente falou bastante sobre pergunta. Pincel é um método de como perguntar. Por que é que perguntar é importante? Quem consegue escrever aqui no chat para a gente, para o Rafinha selecionar aqui e a gente fala. Por que perguntar é importante? Gostei. O Gregor, ele foi até meio coach aqui, né? Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Kevin, para tirar as dúvidas, perfeito. Gostei do que o Antônio Müller falou aqui, ó, para ter mais detalhes, perfeito. Eu iria bem nessa linha do Antônio também. O que mais, turma? Se conectar, conseguir saber as dores do cliente. Exato, aqui, ó. Descobrir as dores do cliente. Informações. Boa. Pessoal, ó, por que perguntar é tão importante? Por que a gente fala tanto sobre esse assunto quando a gente fala sobre o nosso processo de vendas, tá? Nós todos aqui nesse call somos vendedores, né? Inclusive eu, o Rafinha, a Flavinha, o Regis, todo mundo aqui é vendedor, tá, turma? E como vendedores, é bem comum que a gente queira falar bastante sobre o nosso produto, que a gente queira explicar muito o nosso produto, falar as características do produto, as vantagens, o porquê que o produto é bom. E muitas vezes, turma, a gente deixa de praticar um negócio que se chama escutativa. Então, um bom vendedor é um bom perguntador. Um bom vendedor é um vendedor que sabe fazer as perguntas certas. E por que isso, tá, turma? Vocês falaram aqui, e tudo que vocês falaram no chat está certo, tá? Fazer as perguntas certas, né, perguntar, é o caminho que vai guiar a gente a entender, qual é a oportunidade que eu tenho com esse cliente? Como é que eu vou gerar nesse cliente o interesse ali, dizendo que a minha solução, de fato, vai conectar com a necessidade dele. Tá? Então, sempre que vocês tiverem um contato ali com o cliente, tentando fazer alguma venda, faça um exercício, faça uma reflexão assim, para um pouquinho e pensa, eu estou falando mais que o cliente ou o cliente está falando mais que eu? Se o cliente estiver falando mais que você, turma, é um bom indicador de que vocês estão conseguindo conduzir legal o processo. Se você está falando mais que o cliente, provavelmente tem alguma oportunidade aí de você melhorar esse processo. Então, a dica que eu dou treinem sempre como fazer perguntas interessantes e perguntas que vão guiar vocês para a venda, tá? Então, perguntar é importante porque, mais uma vez, é a pergunta certa que vai guiar ali a oportunidade que a gente tem com cada cliente. Fechado? Então, a gente já deu muito contexto aqui. Vamos agora, de fato, mergulhar um pouquinho, né, se aprofundar nessa técnica do spin selling. Ô, Dani, posso contribuir 2 segundinhos? Claro, Rafito. Você não precisa nem pedir isso. Só é você dizer assim, Danny, I wanna say something. E manda abraço. Galera, para eu tentar contribuir aqui com vocês, entra até um pouco na parte de objeções, que, cara, muita gente vem pedir treinamento falando, Rafa, eu tô com problema de objeções. E só para vocês entenderem, antes de qualquer comportamento, antes de qualquer fala do cliente, acontecem 2 coisas. O comportamento, a fala, ela é um reflexo de um sentimento e de um pensamento. Então, normalmente, a pessoa, ela sente alguma coisa, ela pensa e ela fala algo. Ou ela sente, ela pensa e ela se comporta de alguma maneira. Então, você entrou na loja do cliente, o cliente olhou para você e falou, não, já tenho maquininha. Não, Stone eu já tive. Cara, ele teve um sentimento, então, de experiências passadas, e ele se comportou de uma forma. Só que, se você reparar bem, a reação dele foi quase um instinto. Ele não parou para pensar. Ele simplesmente reagiu rapidamente à forma que você se pisou ali dentro da loja, ele já falou alguma coisa. Então, o instinto, ele impede um pouco a pessoa de pensar muitas vezes. É como se alguém faz um movimento brusco na sua direção, você age por instinto. Você não pensa, você só se comporta. E quando a gente se dispõe a fazer perguntas, a gente provoca na pessoa que está ouvindo a gente a fase intermediária. Então, quando você entra na loja e ela simplesmente fala, não, já tenho maquininha, não, já tive a Stone, ela está indo por instinto. Ela não está pensando muito, ela sentiu alguma coisa e já está falando. Então, quando você se propõe a fazer perguntas, você provoca a fase intermediária do comportamento, que é exatamente fazer a pessoa pensar, e aí ela vai se comunicar de uma forma mais clara com você. Por isso que o spin selling é importante, porque ele faz a pessoa que está ali do lado de lá pensar,
ela não mais se comporta de forma instintiva. Boa, perfeito, Rafito. Perguntar também é uma maneira de fazer o cliente entrar no processo com a gente, né? E não ter só aquele comportamento instintivo. Rafito, você é maravilhoso. Turma, então vamos aprofundar agora no Spin Selling e como é que ele funciona, tá? Como é essa metodologia. Spin, turma, que eu estou tentando circular aqui em verde, mas verde não fica tão... Não destaca tanto, né? Mas Spin é uma sigla, tá? E essa sigla, turma, cada letrinha dela remete a algum aspecto de negócio do cliente que a gente vai querer ali atacar com as nossas perguntas, já que a gente vai querer investigar com as nossas perguntas. E aí, pessoal, o S, ele significa situação, tá? E o que são perguntas de situação? São perguntas que vão me informar alguns fatos sobre a situação do cliente, alguns dados, algumas informações ali importantes, algumas perspectivas de futuro que o cliente possa ter. Então, na verdade, essa pergunta aqui do S são perguntas de contexto, tá? Quando eu começo a fazer perguntas para o cliente, eu estou primeiro querendo entender com ele qual é o contexto daquele cliente, para depois eu avançar para uma próxima etapa. Então, primeira dica é, comecem pelas perguntas de contexto, as perguntas de situação. A gente vai até fazer um paralelo aqui com a bússola, mas, na verdade, as perguntas que estão lá na bússola, a imensa maioria delas são perguntas de situação, são perguntas de contexto. A partir do contexto que a gente vê ali na bússola é que a gente vai aprofundar a nossa conversa, tá? O P, turma, remete a problema. Então, eu entendi o contexto do cliente, eu entendi a situação dele, a partir disso, eu vou, meio que aquela lâmpadazinha vai vir na minha cabeça, eu vou, opa, isso aqui pode remeter a um problema. E com isso eu vou garantir ali que eu tenho algumas informações sobre dificuldades, sobre insatisfações, preocupações, algo que está atrapalhando ali a vida do nosso cliente, né, Tom? Então, uma vez que eu entendi o contexto, a partir desse contexto, com as perguntas de problema, eu vou entender como aquele contexto ali pode gerar um problema para o meu cliente, tá? Então, segundo ponto, segunda etapa ali, né, do Spin Selling, vou fazer perguntas de problema. Terceiro ponto, turma, é a implicação. E aí, não sei se vocês estão até conseguindo perceber isso, turma, mas o nosso próprio processo de vendas, ele também se conecta muito com o Spin Selling. Então, dentro da parte de negociação, a gente tem 3 etapas, né, no processo de vendas. A gente tem as problemáticas, a gente tem o impacto e a gente tem a oferta. Quando a gente fala de problemática e impacto, principalmente, a gente está falando sobre problema, que a gente já viu aqui, e o impacto, turma, a gente está falando justamente sobre a implicação que aquele problema, que aquele contexto vai ter no negócio do cliente, tá? Então, até para os mais antigos aqui, antigamente tinha aquele remédio que se chamava mertiolate, ardia que era uma beleza, né? Então, quando era pirralho, eu acho que, sei lá, eu devo ter passado mertiolate umas 5 vezes aqui nas feridas que já tive. E o negócio ardia mesmo. Nosso papel aqui na implicação, turma, é ser o mertiolate para o cliente. Então, a ferida dele já está aberta. O problema a gente já identificou. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa ferida doer no cliente, para ele sentir de fato que aquilo ali está atrapalhando o negócio dele. Tá? O Regil nunca ouviu falar. Peraí, Regil, tem no alto dos seus 53 anos aí. Entrega a idade, né? Então, deixa quieta. Turma, as perguntas de implicação, elas vão mostrar para a gente, né, qual é a seriedade que esse problema tem no negócio do cliente. Então, o cliente ele vai conseguir entender ali qual é a consequência que esse problema gera para ele, e a partir daí ele vai entender, realmente esse negócio aqui poderia ser um pouco melhor, né? E na necessidade a gente vai fechar o processo, turma, fazendo o seguinte, a gente vai mostrar para o cliente, através de perguntas, que as nossas soluções podem ajudá-lo. Então, o que é que eu fiz? Eu entendi o contexto me entregou um problema, a partir desse problema eu vou dizer para o cliente como isso vai impactar o negócio dele, e eu vou dar uma solução ali para ele, mas cuidado, tá, turma? Aqui eu ainda não estou falando sobre o meu produto. Eu estou perguntando se a minha solução pode ajudá-lo. Só que eu não falei ainda qual é a solução que eu tenho. Isso vai ficar bem claro para vocês quando a gente fizer na prática, tá? E quais são, então, as principais funções que a gente tem com essa técnica aqui, tá, turma? Como é que ela consegue nos ajudar de fato? Primeiro, eu vou coletar mais informações sobre o cliente. Então, lembra que eu falei que o que está ali na ferramenta da bússola, por exemplo, dá muito contexto. Então, vai dar contexto para você, mas não vai aprofundar. Quando eu aplico o Spin Selling, eu consigo aprofundar e coletar ainda mais informação daquela situação ali que eu entendi do meu cliente.
E segundo, eu consigo conduzir a negociação. Então, eu consigo fazer com que o cliente ele perceba mesmo que aquilo que eu vou mostrar para ele no final das contas, a solução que eu vou entregar para ele, é algo que vai ajudá-lo ali no dia a dia, na necessidade, na dor que ele tem. Beleza? Então, na prática, turma, o Spin Selling, ele meio que vai guiar o cliente a pensar sozinho. Então, vocês vão começar a fazer perguntas e o cliente, à medida que ele vai respondendo essas perguntas, ele vai começando a, sozinho mesmo ali, entender que esse problema existe, que esse problema gera um impacto e que ele tem uma necessidade ali de uma solução melhor. Vamos fazer isso na prática, então, tá, turma? Porque só falar o que é a técnica não ajuda a gente tanto quanto a gente vê na prática como funciona. Então, as perguntas de situação que a gente pode utilizar. Ó. Como eu falei para vocês, a situação vai trazer informações sobre o fato e o contexto atual do cliente. Pode ser algo bem genérico, tá, turma? Cara, me fala sobre a tua operação, sobre a tua empresa. Como é que você toca isso hoje? Qual é a dinâmica aqui do teu negócio? A partir dessa pergunta genérica, turma, muitas vezes o cliente ele vai contando algumas coisas ali do negócio dele que você consegue afunilar para um problema, você consegue afunilar ali para algo que você vai querer aprofundar mais na frente. Então, a pergunta de situação nada mais é do que uma pergunta que vai contextualizar. Vou dar outro exemplo para vocês, que é um exemplo direto da bússola, tá? Vou até pegar minha colinha aqui, ó. Mas na bússola, por exemplo, a gente tem uma pergunta que é: quais as ferramentas de gestão do teu negócio? Se o cliente responde, por exemplo, que ele faz a gestão por vários aplicativos, isso ainda não entregou qual é o problema do cliente. Isso deu um contexto. A partir do contexto é que a gente vai descobrir qual é o problema que isso gera para o cliente, o impacto que ele vai ter ali como consequência disso, e depois a gente vai falar sobre a nossa solução, perguntar ali se pode ajudar o cliente ou não, beleza? Então, mais uma vez, primeiramente, a gente vai contextualizar. Segundo passo, turma, vou trazer as informações sobre dificuldade, satisfação e preocupação, né? O cliente ele vai começar a refletir ali quais são os problemas que ele pode lidar com esse contexto. Então, ó, cara, e como é que você faz tal coisa? Cara, e como é que você utiliza aí? Você me falou que tem vários aplicativos que você utiliza para poder fazer a gestão. Como é essa dinâmica no dia a dia? Quanto tempo você gasta fazendo isso? Cara, e assim, quantas pessoas se envolvem aqui com a gestão do teu negócio? Quando eu faço essa pergunta, turma, eu estou pegando um detalhe do contexto que ele me deu e estou aprofundando para trazer o impacto ali que isso pode gerar para a operação dele, tá? Quando a gente fala de impacto, como a gente explicou, né? Eu estou botando o dedinho na ferida ali e girando para o cliente sentir a dor. Então, cara, você já parou para pensar quanto tempo que você leva fazendo isso? Pô, qual é o impacto que isso gera aqui no teu negócio, velho? Qual é o impacto que esse tempo que você está tomando aqui acaba atrapalhando as outras funções aqui que tu tem dentro da tua loja, dentro do teu estabelecimento? Cara, e qual é o impacto que ter tantas pessoas aí para conseguir visualizar a tua conta, por exemplo, acaba gerando em termos de, ter que abrir ali o aplicativo para algum funcionário que a gente sabe que não é o melhor dos mundos. Pô, e como é que essa situação aqui acaba te atrapalhando, velho? Então, como é que essa situação aqui acaba gerando, sei lá, algum problema no teu negócio? Então, quando você faz esse tipo de pergunta, o cliente, como eu falei para vocês, ele começa a perceber por si só que isso está gerando impacto, isso tem uma consequência para o negócio dele. E na necessidade, turma, aqui é bem importante, tá? Quando a gente fala de necessidade, ó, as perguntas aqui, muitas vezes elas já se conectam com alguma solução que a gente tem. Mas, mais uma vez, ó, aqui eu estou fazendo perguntas. Aqui eu não estou falando sobre o meu produto, que a gente, como vendedor, tem uma inclinação para falar sobre o produto, tem uma inclinação para falar um monte de coisa. Calma, tá? Segura a emoção. Aqui a gente vai fazer perguntas para o cliente concluir que o teu produto vai resolver a dor dele. Mas você não precisa explicar o produto. Você pode perguntar se o teu produto pode ajudar. Então, por exemplo, cara, se você pudesse resolver essa situação aqui dentro do teu negócio, assim, o que é que você acha que poderia ter aqui para te ajudar? Imagina que o cliente fala alguma coisa que você já tem. Pô, a venda está praticamente fechada. Cara, o que é que mudaria na tua vida, no teu negócio, no teu empreendimento aqui, se você tivesse essa solução? Cara, se você tivesse uma solução aqui, por exemplo, que fizesse com que você pudesse cadastrar, fizesse cadastros, né? Você conseguisse cadastrar ali usuários para os teus funcionários conseguirem acessar a tua conta, mas não mexer na contabilidade, não mexer no dinheiro, simplesmente ver ali o financeiro. Isso iria te ajudar? Então, quando você faz esse tipo de pergunta, turma, eu ainda não estou falando o meu produto para ele, mas eu pego uma característica ali que eu sei que pode ajudar e eu uso isso para que o cliente perceba, eu tenho uma necessidade sobre isso aqui. No final, quando a gente fizer a oferta e a gente explicar o produto completo para o cliente, ele vai entender
vai ajudá-lo. Então, isso aqui são alguns exemplos de perguntas, turma. Só que só deixando claro para vocês também, se vocês perceberem, todas as perguntas que estão aqui, a gente consegue fazer elas em algum momento dentro do processo de vendas. Então, lembra que eu falei? O processo de vendas ele continua existindo. O Spin Selling ele não vai substituir o processo de vendas. Ele vai guiar, ele vai ajudar ali a gente a aplicar o processo. E aí, pessoal, para deixar ainda mais claro, além de trazer exemplos de perguntas, a gente vai utilizar o exemplo de um cliente real, tá? Então, a gente vai pegar um cliente real aqui, um cliente da Stone, só que eu quero fazer alguns combinados com vocês. Ó. O primeiro combinado é, vamos imaginar que esse cara ele ainda não é um cliente Stone. Quando eu passar o vídeo aqui, vocês vão entender que ele já é cliente Stone, mas vamos imaginar que ele ainda não é. Você é o agente Stone ali da rota, né? Você acabou de assumir essa rota, você foi no Superpipe, você viu ali alguns clientes para poder visitar essa semana, e um dos clientes que apareceu é o Marco Zero Café e Culinária. Aí você foi lá, selecionou o Marco Zero Café e Culinária, botou no seu roteiro para hoje, e além disso você pensou, teve um treinamento ali que eu vi do Rafa Yuri, que ele falou que seria legal procurar na rede social, para poder ver se tem alguma informação importante. Aí você viu uma coisinha ou outra ali na rede social e decidiu visitar o Marco Zero Café. Quando você começou a conversar com o Caio, que é o dono do Marco Zero Café, ele te entregou algumas informações. E aí, o que é que eu vou fazer com vocês agora, Tom? A gente vai ver essas informações e depois de ver as informações, a gente vai aplicar o Spin Selling. Beleza? Então, o que é que eu peço para vocês? Atenção, foco total aqui no vídeo. Eu espero que a internet me ajude agora, tá, turma? Mas vamos ver se vocês conseguem pegar algumas informações aqui com o Caio. Fechou? Vamos lá. Tá com som ou sem som, turma? Sem som. Sem som? Sem som. Som. Peraí. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Compartilhar uma guia. Deivão, se travou aí, provavelmente é porque eu interrompi o compartilhamento, tá? Eu vou voltar aqui, peraí. Sem dar spoiler para vocês, obviamente. Apresentar. Vamos lá. Vamos ver se vai com som agora. Sou Caio Galeno, tenho 21 anos. Agora tá com som, turma? Ok. Sim. Boa. Vamos nessa então. Sou gerente e sócio aqui do Marco Zero Café e Culinária Cearense. Este negócio que é formado por uma família. E eu sou o mais novinho deles. A Barra do Ceará, ela é o bairro mais antigo de Fortaleza, né? Ela tem 418 anos. O Marco Zero de Fortaleza fica aqui na Barra do Ceará. Marco Zero Café e Culinária Cearense foi um projeto que surgiu na história da minha família há menos de um ano. Faz 8 meses que nós estamos aqui. Nós tínhamos uma outra cafeteria antes. E um dia essa cafeteria, que era uma parceria com outra pessoa, deu errado, a gente encerrou o nosso contrato lá e estávamos sem oportunidade, sem saber para onde que a gente ia. Neste momento foi que abriu as portas da gente olhar para este lado da Vila do Mar, mais perto do Rio Ceará. Minha tia, que é uma pessoa muito corajosa, muito inventiva, estava passando aqui no calçadão, viu esses muros, ela sempre ficava olhando para os muros daqui, pensando o que é que tem por trás dos muros, o que tem por trás dos muros. Um dia ela viu o portão entreaberto, meteu a cabeça e perguntou o que é que tem aqui. E aí era essa casa linda, guardada há mais de 3 anos, fechada, sem uso nenhum. E ela, eu posso alugar para fazer um negócio que eu estou pensando aqui? Eu, cara, ok. Perguntei para ela, qual vai ser o nome desse negócio, tia? Ela olhou para mim e disse, só tem um nome para ser ali onde a gente vai estar. Marco Zero. Aí foi que eu trouxe a noção de Marco Zero como o recomeço da nossa família. Era fim de pandemia, o início assim, da flexibilização das coisas mesmo, o pessoal estava realmente abrindo as portas, então também era o recomeço de muita gente, estava retomando a sua vida, e aí ganhou outro significado. É realmente uma família de arte no sangue, na genética, em todo canto. Trouxemos isso, acho que mais no cuidado que a gente teve em conceber como Marco Zero seria. A gente sempre abordou artes visuais através dos nossos murais, do nosso muro, das exposições que a gente faz aqui na Galeria Artística. O orgulho tem sido a jornada, tem sido poder construir isso.
mas talvez eu venha pensar num orgulho concreto mais no futuro. No dia que a Barra do Ceará for um canto que você sai lá do sul pensando, estou indo viajar para Fortaleza para conhecer a Barra do Ceará, aí eu vou dizer, me orgulho, consegui o que eu nasci para fazer. Boa, turminha. Deixa eu voltar aqui. Peraí, para a apresentação. Agora. Pessoal, ó, tudo que o Caio falou ali, a gente consegue pegar do cliente em uma das etapas do processo de vendas. Qual etapa é essa? Em que o cliente ele começa a falar sobre o que o Caio falou. Quem consegue me dizer? Lembrando que o processo de vendas tem 3 etapas: conexão, diagnóstico e negociação. O Caio falou um monte de coisa no negócio dele. Como é que a gente consegue perguntar ali, fazer as perguntas para o Caio dizer tudo isso que ele falou sobre o negócio? Em qual das 3 etapas? Opa, Alexandre já mandou aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, turma, mas tudo que o Caio falou, se a gente pergunta sobre como ele começou, se a gente pergunta sobre de onde veio a ideia do nome do estabelecimento, se a gente pergunta o porquê exatamente naquele lugar ali, naquele local, tudo que o Caio falou nesse vídeo, que é um vídeo bem legal, inclusive, a gente consegue descobrir se a gente faz uma boa conexão com o cliente. E a partir disso, turma, isso pode preparar terreno ali para a gente ter uma conversa legal, né, para a gente conseguir falar sobre outros temas ali com o Caio também. E aí, dado que a gente teve esse contexto do Caio, a gente consegue fazer alguns tipos de pergunta ali para o Caio em relação principalmente a quando ele abriu, a quais foram as dificuldades que ele teve nesse início, né, que ele falou bastante ali sobre ser uma empresa familiar, esse tipo de coisa. E aí, outra dica que a gente dá, turma, é o Caio ele é uma cafeteria. A cafeteria tem alguns problemas que são inerentes a esse ramo de restaurante, esse ramo de alimentação. Se você for visitar uma mecânica, tem alguns problemas e algumas dores que são bem diferentes ali da cafeteria. Então, um bom exercício também é vocês conseguirem pensar cada vez mais ali, pô, qual é a dor que esse tipo de cliente pode apresentar? Porque isso também pode direcionar ali as perguntas, né, a maneira como a gente vai aplicar o processo. E aí, vamos aplicar a técnica aqui, turma. Pergunta de situação para o Caio. E aí, turma, como eu expliquei para vocês, ó, o Spin Selling, ele vem para ajudar a gente no processo. Então, eu consigo aplicar o Spin Selling na conexão, no diagnóstico e na negociação. Então, ó, Caio, cara, me fala um pouquinho mais sobre a história do Marco Zero. Gostei bastante do teu estabelecimento aqui. Queria entender um pouquinho mais sobre a história dele, como é que ele surgiu. Pô, entendi, velho. Entendi também que é uma empresa familiar. Quantas pessoas da tua família trabalham aqui contigo? Tá, e Caio, bicho, eu percebi aqui que vocês já estão bem estabelecidos aqui na região, vocês são uma referência, né? Então, tem sempre gente entrando, gente saindo aqui da cafeteria. Velho, por algum... assim, por acaso, você tem vontade de expandir o teu negócio, velho, de abrir outras unidades aqui em Fortaleza, em alguma outra cidade? Como é que está em relação à perspectiva futura aí do teu negócio hoje? O que é que eu estou fazendo, turma? Eu estou trazendo contexto. Nenhuma das perguntas que eu fiz aqui remetem a um problema do Caio. Essas perguntas dão contexto para o que o Caio vai me explicar. A partir disso, vamos imaginar que o Caio ele falou que, lá no início ele teve uma dificuldade porque ele não tinha capital para abrir o negócio, ou então ele passou por alguma dificuldade financeira ali à medida que ele foi tocando o negócio. Cara, você me disse então que teve um início um pouco conturbado, né? Até mesmo pela pandemia, inclusive foi bem corajoso da tua parte abrir um negócio naquela época. Mas quais foram os maiores desafios financeiros, então, que você enfrentou, velho, quando iniciou aqui o estabelecimento? E, cara, você acha que a tua lanchonete está perdendo alguma oportunidade de crescer, de poder te gerar ainda mais renda devido a essa restrição financeira, né? Vocês não terem esse capital aí que você gostaria de ter já? Pô, entendi, Caio. Aí eu venho para a implicação. Ó. E, cara, como é que a limitação de recurso pode acabar afetando o teu plano de negócio aqui, o plano que você tem para o teu negócio no longo prazo? É o plano que tu tem de crescer aqui o teu negócio, como tu me falou que queria expandir ali, abrir outras unidades. Cara, como é que a falta de planejamento financeiro pode acabar atrapalhando aqui as tuas pretensões com o Marco Zero? Eu entendo, né? Eu já conversei com bastante clientes aqui e, velho, entendo que tem muito cliente que, vai vivendo ali o dia a dia e acaba não guardando dinheiro, né? Não pensando ali projetando ali os seus sonhos futuros para poder começar a trabalhar isso a partir de agora. Então, como é que isso pode acabar te atrapalhando aqui, velho, na tua projeção do futuro? Então, o que é que eu fiz aqui, turma? Entendi o contexto, trouxe o problema que o Caio me relatou ali, que eu entendi no contexto, eu trouxe para ele entender que, de fato, aquilo é uma problemática,
trouxe a consequência disso, eu estou fazendo o Caio pensar, ele mesmo está me respondendo, né? Não sou eu que estou falando para ele. E por fim, turma, lembra que a gente falou? Esse não é o momento da gente vender o produto ainda. Então eu posso perguntar para o Caio, cara, que tipo de apoio financeiro você precisaria aqui para poder ter sucesso a abrir uma nova unidade? O que é que tu acha? Pô, eu entendo que pegar recurso financeiro aqui no Brasil é bem burocrático, né, bicho? Se você tivesse acesso a um crédito rápido e fácil, isso te ajudaria? Como é que isso mudaria aqui os teus planos de expansão? Além disso, Caio, cara, você me falou que tem um grande problema, uma grande dificuldade para guardar dinheiro aqui, né? Desde que abriu o negócio. Cara, se você tivesse uma maneira mais simples aqui de guardar dinheiro, de já ter uma projeção ali no teu mês, de estar sempre guardando um pouquinho para poder cumprir algum objetivo aqui no teu negócio, isso te ajudaria? Então, turma, o que é que eu fiz? Essas perguntas aqui, ó, ou até mesmo essas perguntas de problema, elas podem até mesmo estar na bússola ou podem fazer parte ali do processo que a gente sempre aprendeu. Mas eu preciso aprofundar uma vez que eu entendo que existe alguma oportunidade no cliente, tá? Então, a partir dessas perguntas aqui, principalmente, ó, é que eu vou aprofundando e direcionando. Pô, o Caio percebeu que a reserva Stone pode ajudar ele. O Caio percebeu aqui que, pô, ele precisa de um aporte financeiro ali, ele precisa de crédito, talvez. Então, às vezes, turma, a gente consegue investigar e já direcionar para o nosso produto sem mesmo explicar como funciona o produto da gente. Beleza? Então, isso aqui foi só para exemplificar um pouco para vocês, de como a gente consegue fazer na prática, mas isso também envolve alguns cuidados que a gente precisa ter, tá? Quando a gente faz o spin-selling, eu falo para vocês, né? A gente está querendo pegar a dor do cliente e transformar aquilo ali num lençol aberto, né? Para ele entender que a dor é de fato algo que está atrapalhando ele ali no negócio. Mas tem dois cuidados que vocês precisam ter. O primeiro cuidado é o seguinte: cuidado para não falar para o cliente sobre a dor que ele tem e criar um desconforto ali tão grande, o cliente achar que tá um caos o negócio dele, bicho, esse problema realmente tá horrível aqui, meu negócio tá um caos, e ele não vai querer fechar o negócio naquele momento. Por quê? Porque, velho, ele vai achar que ele precisa primeiro arrumar a casinha dele para poder fechar com algum fornecedor. Então, cuidado, tá? Façam isso, mas façam de uma maneira sutil. Mostrem para o cliente que existe a dor e que existe implicação, mas façam isso de uma maneira sutil, tá? E segundo ponto às vezes, turma, a gente... eu sei que muitos de vocês aqui já estão na rota há bastante tempo, então vocês já conversaram com muitos empreendedores, vocês já têm muita informação na mão de vocês, vocês já conhecem muito de negócio. E às vezes vocês já querem trazer para o cliente algum problema que a gente está gerando, ou dizer que aquilo não está sendo feito da melhor maneira. Cuidado, tá, pessoal? O cliente, ele está ali no território dele, ou ele está ali na loja dele, no estabelecimento dele. Quando vem alguém de fora e fala que tem alguma coisa errada, isso gera também um perigo do cliente falar, pô, você está vindo aqui na minha empresa para dizer que minha gestão está ruim, velho? Para dizer que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então, cuidado, sejam sutis ali quando vocês forem desdobrar ali essa dor, né? Mostrar para o cliente os impactos que essa dor pode ter para ele, tá? Isso pode acabar distanciando a gente do cliente e não é nesse ponto que a gente quer chegar, com certeza. Beleza, turma? Então, ó, dado que a gente já aprendeu o que é o spin-selling, a gente viu com exemplos ali como dá para fazer isso na prática, chegou a hora do mão na massa para vocês. Ó. Eu acho que não sei se está pequeno aqui para vocês enxergarem esse texto, mas eu vou ler para vocês bem rapidão e eu vou deixar na tela qual é o nosso combinado aqui, tá? Depois de eu ler esse texto, eu vou dar precisamente 5 minutos para a gente conseguir ser eficiente no nosso tempo aqui, nem mais nem menos, para vocês pensarem, pô, qual é uma pergunta de situação que eu posso fazer, qual é uma pergunta de problema, qual é uma pergunta de implicação e uma pergunta de necessidade que eu posso fazer frente a essa situação aqui, tá? Então vamos lá, vou ler para vocês agora e eu quero atenção total, tá? Então, Reginho, você que está vendo, eu estou vendo você aqui na minha tela, você que está vendo lances do Botafogo de 2024, porque você está saudoso, pare de assistir isso e preste atenção em mim agora, tá? Turma, a Amélia é uma viúva há muitos anos. Na sua joalheria, ela encontra muito mais do que um meio de sustento, é sua paixão e dedicação. A joalheria da Amélia não é apenas um negócio, é uma extensão da sua família, onde os 3 funcionários que ela tem são tratados como filhos, compartilhando risos, desafios, conquistas diárias. A Amélia dedica seu tempo integralmente ao empreendimento. Então, ela zela pela qualidade dos produtos e pelo atendimento que ela preza ali na loja dela. Com a demanda constante, a Amélia prefere manter o negócio em escala que lhe permita estar presente e assegurar que cada cliente saia satisfeito da loja dele. Seu maior objetivo é elevar a autoestima das pessoas com belas joias e um atendimento caloroso e personalizado. Expandir a joalheria nunca foi uma opção. A Amélia tem muito medo ali de perder o controle e a qualidade é maior do que a tentação dela de crescer. A joalheria é sua única fonte de renda,
apesar das modernidades, ela não aderiu ao Pix ainda. A complexidade dos fechamentos no fim do mês assusta ela quando a gente fala de Pix. Já tentou vender online, mas a falta de resultado rápido fez com que ela voltasse ali as energias para o atendimento presencial mesmo. Para compras à distância, os seus clientes precisam enviar mensagem no WhatsApp, ela gera um boleto e o cliente retira o produto na loja. A Amélia tem 3 funcionários e ela consegue distribuir bem as tarefas, permitindo com que ela cuide da administração e das finanças do negócio. Sem usar portais de conciliação nenhum, ela passa horas no final do mês revisando manualmente cada transação. Fiel ao Itaúzão, dá até um calafrio quando eu falo isso, fiel ao Itaú, onde ela tem conta há anos, ela paga uma cesta bancária recomendada pelo gerente de confiança e utiliza a rede que oferece boas taxas e um excelente relacionamento. Fruto de uma longa história bancária que ela tem ali com o Itaú. Fatura cerca de R$80 mil em cartão. Me dê, papai, TPV bom. A Amélia se mantém firme, conduzindo o seu negócio com amor e dedicação, sempre visando o melhor para seus clientes e para a sua pequena e unida equipe. Pessoal, tem bastante coisa que a gente pode fazer aqui, que a gente pode ver, né, nesse negócio da Amélia. O que é que eu quero que vocês façam agora, então? Foquem em uma ou dois aspectos ali do negócio da Amélia e façam perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. Vocês vão ter precisamente 5 minutos para fazer isso. Enquanto isso, eu e o Rafinha, a gente vai continuar aqui prestando apoio ali a quem tiver dúvida ainda sobre o assunto, beleza? Então vamos lá, 5 minutinhos e já a gente volta aqui com alguns voluntários. Bora. São precisamente 9h20, né, Rafa? Então 9h25 a gente pega aqui os aprendizados. Quero ver todo mundo fazendo. Se tiver alguém aqui que não está fazendo, eu estou vendo. As câmeras estão passeando agora, inclusive, pelas câmeras. Regis também. O Rafa também. A Flavinha também. Se tem alguém que não está fazendo, vai se ver comigo, viu? E olha que eu estou no shape agora. Então, se preparem. Mais no shape que o Reginho. Tá, vai, vou ficar calado aqui para vocês concentrarem. Quem estiver na franquia fazendo com coleguinha, não vale filar, viu? Não vale ver ali do coleguinha. Mas se quiserem fazer em conjunto, podem fazer também. Três minutos.
Ó, a Larissa abriu o microfone, acho que é porque ela quer ser voluntária, né? Larissa de Araripina. Abri sem Já era, querer. Larissa. Deixa eu chamar, já era. Um minutinho, Tom, para a gente ser eficiente aqui na gestão do tempo também. Foi a galera da gravação, todo mundo passando essa parte agora, nesses 5 minutos aí. Turma, 9h25, vamos lá, hein? Agora é a hora da verdade, depois a gente vai passar 3 gabaritozinhos aqui para vocês, que esse gabarito, assim, não é o que está batido na pedra, não, tá? Tem várias coisas que a gente pode falar aqui, tem várias perguntas que a gente pode fazer, a gente só quis demonstrar um pouco para vocês o que a gente acredita que pode funcionar também. Então, eu quero um voluntário, e aí pode levantar a mão para falar sobre uma pergunta de situação. Então, a situação é simples, a gente pode fazer aqui também. Alexandre, manda abraço, Ale. Boa. Então, a primeira coisa seria entender se a pergunta que eu faria para a dona Amélia, no caso, deixa eu abrir aqui. Dona Amélia, como que você administra o seu negócio aí? É você que toma todas as decisões? Tem alguém que te ajuda a tomar as decisões na parte administrativa e financeira da tua empresa? Boa, Alexandre. É isso, velho. A pergunta de situação, como a gente viu, ela pode ser uma pergunta um pouco mais genérica, né, turma? É uma pergunta de contexto. Então, quero entender um contexto ali da dona Amélia, para aí sim eu aprofundar em algum problema. Perfeito, Ale. Obrigado, velho. Bora, um voluntário agora para falar a pergunta de problema. E aí? O voluntário deu-lhe uma... Ih, Rafa, acho que não tem que me ajudar, hein? Opa, quem foi que levantou primeiro aqui, Rafa? Que o segundo já vai ficar para implicação. O Marcos. O Marcos Vinícius. Fala, Marcão, pergunta de problema que a gente pode fazer. Então, né, para me entender um pouquinho melhor aqui, vamos lá. Hoje, você tem um tempo que otimize as suas informações em um único lugar? Boa. Isso aqui, o Marcos ele fez uma pergunta de problema que pode até ser direcionada também para uma pergunta de necessidade lá na frente, né? Acho que a pergunta aqui de problema, mas poderia ser muito mais na linha até mesmo do que o Alexandre falou, né? Pô, entendi que você precisa ver em vários lugares aqui, né? Então, como é a dinâmica para você fazer essa gestão? Como é a dinâmica para ver em vários lugares? Quanto tempo você gasta fazendo isso? Então, acho que essas perguntas estariam totalmente conectadas aqui no problema também, tá, Marcão? Boa. Obrigado, velho. Vamos pro Fabião, né? Foi o Fabião ou foi o Kevin? Foi o Fabião, foi o Fabião. Manda, Fabião, pergunta agora de implicação, velho. Como é que eu consigo girar o dedo ali na dor do cliente agora? Então, hoje, quando a gente olha aqui para a informação que a gente tem, né? Que a cliente hoje ela não recebe Pix, não recebe pagamento Pix. E também já tentou fazer a venda online, porém sem sucesso, né? Não seria interessante fazer ela analisar o quanto isso poderia impactar no seu faturamento, se ela aderisse a essas duas modalidades de uma forma assertiva, né? Por exemplo, hoje a Estônia ela disponibiliza, né, um controle de todos os recebíveis da cliente com detalhamento da sua entrada. Então, ela conseguiria ter um controle melhor se ela pudesse ofertar esse pagamento via Pix. Ela poderia estar aumentando o seu faturamento, né? Porque hoje o dinheiro ele não é mais totalmente físico, muito digital, né? Então, seria uma modalidade nova
e talvez a experiência que ela teve na venda online talvez seja uma falta de informação, né? Aonde que um estudo poderia ajudar, né? Nós mesmos na Estônia poderia ajudar ela a fazer essa implantação, onde isso poderia impactar o seu negócio, tanto de uma forma positiva, né? Boa, Fabião. Ó, então o Fabião, a pergunta que ele fez aqui está perfeito, ó. Cara, quanto é que você acha, então, que você perde aqui, então, de faturamento, né, dona Amélia? Que você teria potencial de vender, mas não está vendendo hoje porque você não aceita o Pix. O Grego até falou aqui também. Dona Amélia, a senhora tem noção de quantas vendas a senhora perdeu no mês passado porque não consegue vender hoje ainda com o Pix? Então é esse tipo de pergunta que a gente faz na implicação. Perfeito, turma. A gente está vendo a consequência ali que isso gera. E aí, por fim, pergunta de necessidade. Lembrando, essa pergunta aqui a gente ainda não está falando sobre o nosso produto, a gente está perguntando para o cliente. Acho que aqui é o Kevin agora, né, Rafa? Deixa eu ver. É isso. Kevin, pergunta de necessidade, velho, que a gente faz aqui para a dona Amélia agora. Eu perguntaria para ela assim. Só um momento. Eu perguntaria para ela assim, dona Amélia, você já está há muito tempo com o Itaú, e além da boa taxa que eles ofereceram, o que mais eles ofereceram para a senhora? Porque a senhora tem uma longa história com eles, e a senhora paga a cesta bancária, né? E aí, o que mais eles te ofereceram para a senhora? Boa. Ó, o Kevin aqui, ele foi... Eita, Kevin, só para não ficar com ele, se puder. Boa. Ó, o Kevin, ele foi em outra linha aqui, que é a linha do bancária ali, né, do cliente, por exemplo. A pergunta que o Kevin falou, se a gente fala de necessidade, ela poderia até ser feita de uma outra maneira. Poderia ser feita assim, ó. Dona Amélia, pô, entendi aqui que a senhora paga uma cesta bancária hoje com o Itaú, a senhora tem uma longa história bancária com eles. A senhora acha que se a senhora conseguisse ter aqui todos os serviços que hoje você usa com o Itaú, só que sem pagar nada mais por isso, de uma maneira ali concentrada em um único local, em um único aplicativo, isso iria lhe ajudar? Então, quando a gente pergunta sobre a necessidade, a gente sabe uma característica da gente que vai ajudar a dona Amélia, mas a gente faz essa pergunta para que ela consiga entender, pô, realmente essa parada aí talvez me ajude. Eu estou pagando aqui, mas eu não precisava estar pagando isso. Boa, Kevon. Então, o Kevon já foi ali em outra linha também. Larissa, ó, como a gente já está às 9h31, eu vou abrir depois para ti, só para a gente conseguir liberar o pessoal, tá? Para não passar tanto aqui do horário. Mas, turma, ó, esse material vai estar com vocês também, tá? Então, vocês conseguem depois dar uma olhada nisso. Mas a gente foi nessa linha do Pix também aqui, ó. Dona Amélia, queria entender um pouco mais sobre a dinâmica da empresa. Como é que você toca a empresa e distribui as funções? E quais formas o teu cliente consegue comprar aqui na loja? Pô, Dona Amélia, entendi que você falou que é responsável pelo financeiro e o cliente só compra em cartão ou dinheiro, né? Você não tem demanda por Pix aqui na loja, Dona Amélia? Cara, o que é que acontece quando o cliente ele pede para pagar dessa forma e vocês não conseguem atender ele? Alguém já deixou de comprar aqui porque tinha desconto no Pix em outro estabelecimento? Olha o problema que eu estou trazendo para a Dona Amélia aqui. Ela está perdendo venda e tem um concorrente dela vendendo no Pix. Então, Dona Amélia, o que é que seria preciso para a senhora começar a aceitar o Pix aqui na loja? Se você tivesse uma maneira de aceitar o Pix sem a possibilidade de sofrer qualquer tipo de fraude, conseguir acompanhar isso na mesma plataforma do GCD sem cartão, será que isso iria te ajudar, Dona Amélia? Então, aqui é uma vertente que eu estou olhando. Estou olhando para o Pix. Vendas à distância. Amélia, eu me impressionei com o ambiente aqui da loja dos seus funcionários. Todo mundo com um sorriso no rosto, tratando bem os clientes. Como é que a senhora consegue ter essa atmosfera aqui na loja? Ah, entendi. Como a senhora falou, o ambiente da loja faz que o cliente queira vir aqui e a venda online acabou não engrenando, né? Qual foi a maior dificuldade que a senhora enfrentou para fazer venda à distância? Né? Por que a venda à distância não é tão representativa hoje no teu negócio? Ah, entendi, Dona Amélia. Como é que a senhora acredita que isso atrapalha o potencial das suas vendas aqui? Tem outros estabelecimentos na região que são fortes na venda online? A senhora perde venda por isso, né? Foi o que o Gregor falou, por exemplo. Dona Amélia, se a senhora conseguisse fazer as vendas à distância com mais eficiência, de maneira centralizada, como é que a senhora acha que isso poderia te ajudar aqui a ter clientes fiéis que vêm na loja e que também comprem à distância e aqueles que ainda não conhecem a loja te conhecer? Então aqui, turma, a necessidade é fazer a Dona Amélia pensar, pô, esse negócio poderia ser muito melhor. E por fim, turma, quando a gente fala de gestão, a gente sabe que a Dona Amélia também tem um problema de gestão. Amélia, parabéns pelo que a senhora construiu aqui na joalheria. Dá para perceber que a senhora se dedica de corpo e alma, né? Quais são as suas principais funções aqui dentro do negócio? Pô, Dona Amélia, entendi que a senhora cuida de todas as finanças do estabelecimento. Qual é a principal dificuldade nessa gestão do que está sendo recebido, do que está saindo do caixa? Como é que a senhora faz isso hoje em dia? Dona Amélia, imagino que a tua vida de empresária deve ser bem corrida, né? Quanto tempo a senhora leva para fazer isso? Falta tempo para a senhora se
conseguir se dedicar aqui a outras funções da loja, até mesmo alguma coisa que a senhora queira fazer fora daqui, né, e não consegue pela correria. E se a senhora conseguir ter um sistema para te ajudar a ser mais eficiente com esse controle, né, sem gastar esse tempo que a senhora está gastando hoje, como é que a senhora acha que conseguiria alocar melhor o seu tempo? Assim, se a senhora tivesse, sei lá, 2 dias a mais no final do mês, só porque não precisa fazer isso, o que a senhora poderia fazer com esse seu tempo? Então, turma, mais uma vez, ó, peguei o Spin Selling, estou aplicando dentro do processo de vendas e estou guiando a minha cliente a entender que aquilo ali pode ajudar ela. Beleza? E, para finalizar, a gente deixou aqui uma tarefinha de casa, tá, turma? Então, como esse material a gente vai mandar para todo mundo, a dica que a gente dá aqui é o seguinte, não parem no Bota para Treinar, tá? Então, nas próximas matinais, peguem esse outro case aqui, essa outra situação, tentem fazer a mesma dinâmica. Isso pode ajudar vocês a ter mais repertório, a ter conversas melhores ali com os clientes, tá, turma? E aí, para finalizar, uma frase de efeito aqui, mas que é bem verdade, a venda, ela não é sobre o que você quer vender, turma. Ela é sobre o que o cliente precisa. O Spin Selling, ele ajuda a gente a chegar, a identificar a oportunidade ali, a saber o que o cliente precisa, tá? Então, mais uma vez, falem menos que o cliente, deixe o cliente se abrir, façam as perguntas certas, que é isso que vai direcionar ali a uma venda bem feita. E mais uma vez, recapitulando o que a gente falou no começo do call, pelo amor de Deus, usem a bússola, aprofundem as perguntas com o Spin Selling e vamos vender mais, vamos vender melhor, contem com a gente para continuar ajudando com isso. Beleza, turma? Ó, a gente estendeu aqui 5 minutinhos, Rafinha, porque a galera mandou brasa, né? Eu achei que a gente ia conseguir terminar mais cedo, inclusive, isso daqui. Mas, para quem não tem dúvida, estão liberado, vamos para a rota, peguem o que a gente aprendeu aqui, apliquem na rota, vamos vender. Tem muito clientinho esperando a gente. Peço encarecidamente que vocês preencham o feedback se vocês gostaram, se vocês não gostaram. A gente leva isso em consideração para poder melhorar os treinamentos da gente. E já vou agradecendo aqui a participação de todo mundo e esses 5 minutos a mais aqui que vocês ficaram com a gente. Beleza, turma? Temos dúvidas ou estão liberados? Rafinha, eu vou mandar aqui no chat o feedback para a galera preencher, tá? Não deixe de preencher o feedback, pelo amor de Deus. E vou mandar para vocês o material. Opa, o Wade e o Rafael Mendonça levantaram a mão. Fala, Wade, primeiro. Turma, lembrando, quem não tem dúvida, tá liberado. Boa semana, boas vendas, boa rota. Vamos atender os nossos clientes. Valeu, Dani. Abraço. Valeu, galera. Peraí que eu vou Ô, Rafa, avisa o Dani que tá... Tem acesso não, Daniel. Agora puxou a U dele. Deixa eu ver se o formulário tá o certo mesmo ou se tá errado. Ô, Dani, finalizar a reunião sem puxar a U é pecado, né? É o que não ouvi, não. Finalizar a reunião sem puxar a U é pecado, hein? Traz má sorte. Não, é porque a gente já passou do horário. Mas o AU é sempre válido, viu? Então, vamos para outra, tem gente esperando nós. Vou liberar agora, turma. Vê aqui qual é o problema. Qualquer pessoa com link, concluir. Agora foi. Podem preencher lá o feedback. Turma. Perdão, falha minha. O Rafinha já ajustou. Obrigado, Rafinha. Bora! Tem dúvida ou não tem dúvida? Eita, as mãos levantadas já, inclusive, abaixaram. Vou contar até 3. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Rafael Mendonça, fala, Rafa. Bom dia a todos. Sintetizando a grosso modo, eu fiz aqui umas anotações. Seria criar um contexto, descobrir as necessidades, tornar essas necessidades prioridades em cima da pergunta e perguntar em cima das soluções? Seria assim? Boa, gostei do teu resumo, Rafa. É isso mesmo, a gente entende o contexto, a partir do contexto a gente vai identificar um possível problema, a gente vai perguntar sobre esse problema para saber se de fato ele existe, sabendo que existe a gente vai trazer as implicações, foi o que tu falou, né? Mostrar que aquela necessidade ela existe e no final a pergunta de necessidade conecta com a solução, direciona para a solução. É isso mesmo, Rafa. Ótimo resumo, tá? Boa, obrigado. Prestou atenção, aí o Rafa Yuri, seu xará, tá orgulhoso de você. Mandou brasa. Fala, Everton. Então,
Desculpa, bom dia. No caso, essa ferramenta seria focada sempre em um problema